Boa noite, querido, graça e paz. Nesse momento nós vamos cultuar o Senhor. E você aí na sua casa, eu convido você a pegar a sua Bíblia. E nesse momento nós vamos abrir, nós vamos ler em João 4. Dá um tempinho para que você possa encontrar João, Evangelho de João, capítulo 4. Esse texto fala sobre um episódio em que Jesus encontra com a mulher samaritana à beira de um poço, e ela começa a fazer uns questionamentos a Jesus, e Jesus lhe responde no versículo 13: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu lhe dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Esse texto nos chama a atenção, pois Jesus, ao conversar com a mulher, se apresenta como a água da vida, aquele que não apenas sacia a nossa sede, mas transforma o nosso interior em um manancial cujas águas jorram para a vida eterna. E nesse momento eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor nessa noite. Para esse momento nós colocamos diante do Senhor o nosso coração. Nós somos gratos a Ti porque Jesus é a água da vida. Jesus é aquele que sacia a nossa sede, aquele que lava o nosso interior. Jesus é aquele que faz em nós um manancial. E nós somos gratos por isso, Pai. Nesse momento nós queremos declarar diante do Senhor que nós temos sede, nós temos fome da Tua presença, Pai. Nosso coração anseia por Ti, nosso coração deseja pelo Senhor. Nesse momento nós queremos engrandecer, nós queremos adorar com todo o nosso ser. Em nome de Jesus. Amém e amém. Todos que têm sede, os que fracos são, venha uma fonte, dirigir o seu coração, dor e a tristeza, lavada será nas ondas da lavada será
verdade. Aquela mulher, ela se enche de curiosidade e ela questiona Jesus: Senhor, onde nós devemos adorar? Onde nós devemos adorar o santo nome do Senhor? E Jesus naquele momento diz a ela que é chegado o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, não mais naquele monte, não mais em um templo, mas onde estivessem. Então Jesus anuncia àquela mulher, Jesus revela àquela mulher algo muito profundo ao seu coração, e aquele coração, o coração daquela mulher samaritana, se enche de alegria. Então nesse momento nós vamos adorar o Senhor com essa canção, dizendo: Senhor, eu vim para te adorar, eu vim para te bendizer, eu vim para te exaltar, porque o teu nome é santo, o teu nome é grandioso. Amém?
E o louvor continua. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos sejam multiplicadas. Amém? Vamos ler em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 9. O povo se alegrou com tudo o que se deu voluntariamente, porque deram de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi se encheu de grande alegria. Amados irmãos, família querida, uma das melhores coisas que se pode fazer é contribuir, é dar voluntariamente, é dar de coração aberto. E a obra do Senhor, ela é sustentada pelos filhos do Senhor, que cada um possa devolver o seu dízimo, a sua oferta, porque a obra continua, ainda que estejamos em nossas casas, nesse isolamento social, a obra não parou e nós estamos recebendo em nossos lares as mensagens que nos são transmitidas, tanto nas quartas quanto nos domingos, e isso é maravilhoso. Então vamos contribuir, pois mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, e Deus ama quem dá com alegria. Amém? Guarda
Olá família, graça e paz. Seguimos juntos mais uma vez, ainda de maneira virtual, mas como eu gosto de dizer, real. Sendo igreja, sendo comunidade e acima de tudo sendo família. Eu quero reforçar mais uma vez o recado que nós acabamos de ouvir da tia Lourdes e reforçar a necessidade da nossa contribuição, da nossa generosidade nesse tempo. Mais do que nunca, a Igreja de Cristo, a obra do Senhor, necessita da nossa fidelidade, da nossa contribuição, da nossa devolução dos dízimos e das ofertas. Você que tem tido a sua renda, não deixe de contribuir, tá? O nosso Deus nos dá o privilégio de sermos cooperadores da sua obra também através das nossas finanças. E ainda falando a respeito de generosidade, nós temos um grande motivo para celebrarmos. Nessas últimas semanas, nós doamos mais de 20 cestas básicas para famílias carentes da nossa comunidade. E isso é motivo de muita alegria. Então, nós louvamos a Deus pela vida de cada um que tem doado, pela vida do pessoal do Ministério de Ação Social, que tem trabalhado muito bem, que tem buscado cada alimento também nas nossas casas, aos nossos parceiros que têm nos abençoado, que estão fora da igreja, e que confiam a nós essa responsabilidade de entregarmos e disponibilizarmos essas cestas. O nosso muito obrigado a cada um de vocês, que nosso coração possa se tornar cada vez mais generoso, que não nos esqueçamos jamais que a semente que prospera não é a semente que nós guardamos, mas a semente que nós semeamos. E não há solo melhor para se semear do que o reino de Deus. Muito bem, vamos seguir para a leitura da palavra de Deus, adorando a Deus agora através da meditação na sua palavra. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, mais uma vez na carta de Paulo aos Filipenses, mais uma vez no capítulo 4, mas desta vez nós vamos ler os versos 10 a 13. Mais uma vez, Filipenses 4, 10 a 13. Nós vamos continuar nossa jornada e vamos fazer mais uma parada na carta de Filipenses, que é considerada a carta da alegria, uma das mais preciosas de toda a Bíblia. Nós temos aqui lições maravilhosas. Imagino que você já tenha encontrado, então acompanhe comigo o que diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 10. Alegro-me muito no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual na verdade estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar mais uma vez? Pai, novamente nos unimos em gratidão ao Senhor e queremos agradecer, meu Pai, por esse tempo bom, um tempo de celebração, um tempo onde nós podemos nos unir para bendizer o Teu nome, para adorar o Senhor. E nesse momento nós te agradecemos pela Tua palavra, pelo privilégio de nos debruçarmos mais uma vez sobre ela e rogamos a Tua bênção, a Tua iluminação, que o Senhor possa falar ao nosso coração, abrir os nossos olhos, para que possamos ter discernimento, meu Pai, contemplar a beleza da Tua palavra, que a palavra do Senhor encontre em nosso coração uma terra fértil, que ela possa frutificar e produzir muitos frutos através da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada nós conversamos um pouquinho sobre a alegria cristã. Não a alegria do riso, dos prazeres, das realizações pessoais ou do bem-estar físico. Muito além disso, a verdadeira alegria não está fundamentada em nada que pode ser alterado por esta vida. Uma alegria baseada no que é temporal é uma alegria frágil. Nossa vida pode mudar em um piscar de olhos. O mundo tem o poder de desordenar as coisas na nossa vida. Nós estamos sujeitos a forças, a circunstâncias que estão além do nosso controle. Por isso, a verdadeira alegria é cristocêntrica.
É uma alegria que nós podemos chamar de ultracircunstancial. É uma paz que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, que vem absorvendo as nossas ansiedades e nos enchendo de plenitude, de bem-estar, né? Tanto físico como mental e espiritual, que nos traz satisfação, que nos traz serenidade. Esta é a verdadeira paz. Uma paz que, ao contrário da paz do mundo, a alegria, né, que o mundo oferece, que é uma alegria inconstante, uma alegria frágil, esta paz e esta alegria que nós temos em Cristo é uma alegria inabalável, constante, porque tem a sua fonte em um Deus eterno, um Deus que é imutável, um Deus que é fiel, um Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre, um Deus que sempre cumpre as suas promessas, em quem não há variação alguma ou sombra de dúvidas. Em Cristo podemos confiar e nele a nossa esperança e a nossa alegria é constante. E Paulo falou a todos nós, através dessa carta, e vimos isso na semana passada, sobre uma alegria que nasce da habitação do Espírito Santo no nosso coração. Todo salvo possui esta alegria dentro de si, porque faz parte do fruto do Espírito, é uma das virtudes do fruto do Espírito. A grande questão é que, assim como tudo que pertence ao reino de Deus, a alegria já é uma realidade, mas ainda não está consumada. E é nosso dever, pela força, pelo poder do Espírito Santo, trabalharmos para o desenvolvimento desta alegria. Nós devemos lutar para levá-la à maturidade, à excelência, à plenitude. E para isso nós precisamos dar alguns passos, e Paulo nos apontou esses passos na semana passada, nos versículos anteriores aos que lemos aqui. E o primeiro passo que Paulo nos apontou em direção ao desenvolvimento da alegria é o amor. Ele vai falar sobre a amabilidade. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. A amabilidade, segundo Paulo, é um potencializador da alegria. E eu fico muito alegre quando eu escuto esse tipo de coisa, quando eu percebo como a Bíblia é maravilhosa, porque do início ao fim Deus vai falar do homem, da humanidade, como um ser plural. Nós fomos criados para a comunidade, nós fomos criados para relacionamentos, e Paulo vai nos dizer aqui que a nossa alegria tem como potencializador a alegria do outro. Quando eu amo, eu não somente torno a vida do outro mais alegre, como eu também sou cheio dessa alegria. Como dizia Agostinho, né? Amar é não pensar em si mesmo, então ser feliz, ser alegre é não pensar em si mesmo, é pensar primeiro no outro, é lutar pela felicidade do outro, porque na alegria do outro eu encontro a minha alegria. Esta amabilidade é o ato de amar além do que nos é exigido. É amar mais do que se é esperado, é amar sacrificialmente, humildemente, é se esforçar, é perdoar, é não abraçar a vingança, mas deixar a vingança com Deus, porque dele é a vingança, ele vai retribuir cada um segundo o que tem feito. Precisamos responder ao mal que nos é feito com a bondade, vencer o mal com o bem. Isso é amabilidade, é amando que nós encontramos a nossa verdadeira alegria, e isso é maravilhoso. O segundo passo em direção ao desenvolvimento da alegria é a consciência de que Cristo está voltando. Paulo disse, perto está o Senhor, saibam, lembrem-se de que Cristo está voltando. Quando eu tenho consciência de que Cristo está vindo consumar o seu reino, eu percebo que está chegando o momento do meu encontro com o meu Senhor, com o meu Salvador. Está chegando o momento onde o mal será aniquilado, onde não haverá mais sofrimento, o momento em que Cristo inaugurará uma nova era de perfeita paz, de harmonia, de alegria. E isso deve me encher de serenidade, né? E que é justamente o terceiro passo em direção à verdadeira alegria, serenidade, despreocupação. Paulo vai dizer que não devemos andar preocupados com coisa alguma, pelo contrário, devemos tornar as nossas necessidades conhecidas por Deus em oração, devemos orar e entregar a Deus as nossas ansiedades. Isso reverbera o que aprendemos com Pedro. Nós devemos lançar sobre Deus as nossas ansiedades porque Ele já tem cuidado de nós. E há muito consolo
em saber que as nossas orações não são palavras lançadas ao vento, porque nós temos um Deus que está atento ao nosso clamor, um Deus que não somente pode nos abençoar, como ama nos abençoar. Basta pedirmos e precisamos crer verdadeiramente que não há nada grande demais para o poder de Deus e nada pequeno demais para o seu amor. Podemos levar todas as coisas, grandes e pequenas, na presença do nosso Deus. A oração é uma arma imprescindível na construção, no desenvolvimento desta alegria. O quarto passo vai ser a gestão dos pensamentos. Aprendemos também na semana passada que o homem é aquilo que pensa, conforme afirmou o filósofo inglês James Allen. Nosso caráter nada mais é do que a soma de todos os nossos pensamentos. O mundo exterior é apenas resultado do mundo interior. Tudo que nós sentimos ou fazemos nasceu primeiro na nossa mente, no nosso coração. Por isso, a verdadeira alegria só vai conseguir florescer em uma mente saudável. Então nós precisamos trabalhar e cuidar da nossa mente, cuidar dos nossos pensamentos. Como Jeremias, precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, pensar naquilo que é virtuoso, naquilo que é excelente, no que é digno de louvor. A mente é um jardim que precisa ser cultivado. Precisamos arrancar as ervas daninhas e plantar aquilo que de fato é bom. E finalmente nós temos o quinto passo em direção à construção da verdadeira alegria, que é o contentamento. Paulo vai dizer que o homem alegre não é aquele que tem muito, mas aquele que celebra o que tem. Ele vai dizer que nós precisamos agradecer a Deus por tudo que Ele já tem feito por nós. Contentamento. E é justamente sobre o contentamento que eu quero falar com vocês nesta noite. Nós queremos responder a seguinte pergunta: como alcançar esse contentamento vivendo em um mundo descontente? Mais uma vez, como alcançar esse contentamento vivendo em um mundo descontente? O filósofo polonês Zygmunt Bauman disse certa vez que a nossa sociedade prospera ao tornar perpétua a não satisfação de seus membros e assim, segundo os seus próprios termos, a infelicidade deles. Ou seja, para o Bauman, a nossa sociedade cresce tornando os seus membros insatisfeitos e infelizes com aquilo que têm e são. De fato, nós vivemos um tempo de descontentamento. Recentemente, uma pesquisa comprovou que 92% das mulheres não estão satisfeitas com seus corpos. Ou seja, 9 a cada 10 mulheres não estão contentes com seus corpos e mudariam algo em si mesmas. Nós pegamos essa pesquisa e podemos aplicar não somente às mulheres, mas aos homens e em todas as áreas da nossa vida. Nós vivemos um tempo de descontentamento, nós vivemos descontentes por tudo. E nós vamos perceber que é necessário trabalharmos o nosso coração para não cairmos nessa armadilha. O descontentamento é um dos grandes inimigos da alegria. A alegria precisa ser construída a partir desta gratidão e deste contentamento que Paulo vai nos ensinar aqui nesses versículos que acabamos de ler. Para muitos, o contentamento está baseado em suas realizações, em ter o corpo certo, em ter a conta bancária certa, em ter o emprego certo, a profissão certa e assim em diante. Quando eu conseguir isso, eu serei feliz. Quando eu me tornar isso, eu serei feliz. E assim em diante. A gente vai sempre condicionando o nosso contentamento, a nossa alegria às circunstâncias. Mas nós vamos perceber que vivendo em um mundo estável, em um mundo onde tudo pode mudar, né, a nossa alegria e o nosso contentamento precisam ser outras circunstanciais. Já sabemos muito bem que não há dinheiro, poder ou planejamento capaz de impedir que o luto, que a doença, que a desgraça, que os desastres entrem na nossa vida. Nós estamos sujeitos, como eu disse no início, a forças que estão fora do nosso controle. É por isso que o contentamento vai se mostrar também ultra circunstancial. Paulo disse aqui ter aprendido a viver contente em todas as circunstâncias em que se encontre.
Ele disse saber passar por dificuldade, como também sabe ter muito. Ele tem o seu contentamento tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. E ele finaliza com a expressão: tudo posso naquele que me fortalece. Nós estamos aqui diante de um dos versículos mais conhecidos e falados de toda a Bíblia Sagrada. Tudo posso naquele que me fortalece. A primeira coisa que nós vamos fazer nesta noite é desconstruir muitos mitos que foram construídos em torno deste versículo. Tudo posso naquele que me fortalece acabou se transformando, infelizmente, em um mantra de um evangelho triunfalista. Criou-se a ideia de que a jornada do cristão deve ser marcada apenas por vitórias, por conquistas, por coisas boas. Mas vamos perceber que a nossa vida como um todo vai ser sempre marcada por coisas boas e por coisas ruins. Sempre teremos coisas boas acontecendo conosco, assim como sempre teremos também coisas que mudaríamos se fosse possível. Segundo a ética hedonista da nossa sociedade, Paulo, por exemplo, não teria muitos motivos para estar contente. Nós olhamos para a vida de Paulo e percebemos que ele enfrentou fome, sede, nudez, prisão, açoites, naufrágios, perseguições. Paulo escreveu essa carta durante um período turbulento. Ele estava preso, ele estava com a saúde debilitada, ele estava aguardando um julgamento que poderia levá-lo à decapitação. Então, essa ética hedonista cai por terra quando nós olhamos para o contexto desse versículo. Mas apesar de tudo isso, Paulo diz: estou contente, estou alegre, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós precisamos entender então esse versículo à luz do seu contexto, no que Paulo quis dizer. E a ideia de Paulo é que o contentamento é essa consciência, este saber ser exaltado, como também humilhado, porque é Cristo quem nos concede forças. Muitos não sabem ser humilhados. Muitos servem a Deus enquanto tudo está bem. Quando tudo está a mil maravilhas, no momento da bênção, mas logo que vem a tribulação, a provação, quando enfrentam coisas que estão além do seu controle, essas pessoas acabam desanimando, naufragam na fé, se iram contra Deus, se apostatam. São mulheres de Jó, que aceitam o bem com muita alegria, mas no momento do sofrimento preferem amaldiçoar a Deus e morrerem. Já outros não sabem ser exaltados. Pessoas que não conseguem lidar bem com a fartura, não têm maturidade para terem muito, porque acabam se esquecendo de que Deus é o doador de todas as coisas. Quantos, em momento de crise, se voltam para Deus, mas quando tudo se resolve, abandonam a fé? Quantos têm tanta intensidade para buscar a Deus quando tudo está indo de mal a pior, seja no casamento, seja no negócio, seja na saúde, mas quando recebe a bênção também não mantém essa mesma intensidade, sem falar naqueles que oram por tanto tempo pedindo uma bênção e quando recebem essa bênção permitem que ela acabe usurpando um lugar que deveria ser de Deus, a primazia que só poderia ser dada a Deus. Isso me lembra o que C.S. Lewis disse certa vez: o diabo doente quis ser monge, mas assim que sarou, voltou a ser diabo. Esta é a realidade. Isso é o que acontece com muitos hoje em dia. O contentamento para Paulo, então, vai ser essa realidade interior que se faz ativa, inclusive nos extremos. O contentamento não é algo de meio termo. O contentamento se aplica nos extremos da vida, na exaltação e também na humilhação. Para mim, um dos melhores exemplos, se não melhor, deste tipo de contentamento é Jó. Jó vai se enquadrar de maneira perfeita aqui nesse pensamento de Paulo. Já no início do seu livro, Jó é apresentado pelo próprio Deus como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se aparta do mal. Um homem rico, que possuía muitos filhos, uma bela família, uma ótima saúde, e que certa vez Deus, ao ser visitado pelo diabo, acabou
mostrando, né, se orgulhando daquele servo, e falou para o diabo: vês o meu servo Jó, não há ninguém como ele. E o diabo então diz: mas é lógico, ele é exaltado como ninguém, o Senhor o colocou em um lugar de bênçãos, de maravilhas, é óbvio que ele vai te servir, é óbvio, é muito óbvio essa fé, essa devoção diante de tudo que o Senhor dá a ele. E Deus então permite que o diabo toque na vida de Jó, lhe tire os bens, lhe tire a família, lhe tire também a saúde. E no meio de tudo aquilo, Jó vai se mostrar fiel. Já no final do seu livro, no capítulo 42, no versículo 8, Deus volta a se referir a Jó como seu servo. Jó foi um exemplo perfeito de alguém que se manteve fiel, tanto na exaltação quanto na humilhação. Jó soube desfrutar da fartura e soube também enfrentar a escassez sem esmorecer, sem naufragar na fé. Jó, à semelhança de Paulo, pôde dizer perfeitamente: tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo quer dizer aqui é que pela força de Cristo nós podemos suportar todo tipo de sofrimento, como também devemos celebrar cada bênção recebida pelo nosso Deus. Entendendo isso, entendendo o contexto, desse versículo, nós agora vamos falar um pouquinho sobre o significado dessa expressão contente, porque Paulo vai dizer que sabe viver contente diante de qualquer circunstância em todas as coisas, aí no versículo 12. Aqui ele pega uma expressão muito usada pelos estoicos. Contentamento, contente, era uma expressão muito comum do estoicismo. Para quem não conhece, o estoicismo é uma corrente filosófica que foi criada por Zenão de Cício, que basicamente dizia que a felicidade só pode ser alcançada através da indiferença para com todas as coisas e também através da aniquilação dos sentimentos. Vamos entender isso aí um pouquinho mais a fundo. Os estoicos diziam que o contentamento só é possível se nós eliminarmos todo o desejo, toda a cobiça. De certo modo, eles estão certos nesse ponto, Porque, segundo esse pensamento, contentamento não é ter muito, mas sim desejar pouco, o que faz todo sentido. Se querem fazer feliz a um homem, diziam eles, não aumentem suas posses, diminuam seus desejos. Conta-se que perguntaram a Sócrates certa vez: quem é o homem mais rico do mundo? E Sócrates então respondeu: aquele que está contente com pouco, pois o contentamento é a riqueza da natureza. Como eu disse, há algo muito legítimo nesse pensamento. O próprio Jesus disse, certa vez, que a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens, na abundância de bens. Paulo, quando escreve a Timóteo, na sua segunda carta, também vai dizer que a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos nocivos que levam à ruína e destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É muito óbvio que o dinheiro não é um mal em si mesmo. Muito pelo contrário, Deus inclusive abençoa muitos dos seus filhos com abundância de bens, com riquezas. E Ele mesmo utiliza da riqueza dos seus filhos para a expansão do seu reino, da sua obra. O grande problema aqui é o amor ao dinheiro. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo senhor. Então nós precisamos saber administrar bem o que é isso, Nós podemos sim querer mais, desejar mais, querer ser melhor, fazer mudanças na nossa vida, isso não tem problema, isso é legítimo. A grande questão é que o nosso contentamento não pode estar baseado no ter mais, na mudança, daquilo que já somos, daquilo que temos. Quem quer ser feliz tendo mais, nunca será feliz porque nunca terá o bastante. Esse é um dos grandes males do dinheiro, nunca é o bastante para quem tem. E o grande erro do pensamento estoico
está nessa segunda parte que eu falei aí, que é a ideia de que o contentamento só é possível se nós eliminarmos todos os sentimentos da nossa vida. O grande problema disso é que, eliminando o sentimento, eliminando as emoções, as preocupações e tudo mais, nós perdemos a nossa humanidade. Nós vamos nos tornar um robô, uma estátua. Nós perdemos, a nossa essência. Nós fomos criados como seres relacionais. Nós fomos criados para sermos afetados pelo outro. Para os estoicos, devemos ser indiferentes para com todas as pessoas. Mas nós fomos criados para as pessoas, fomos criados para o relacionamento. E em um relacionamento nós precisamos ser afetados para o bem e para o mal. Então, fugir deste afeto não resolve, não é o caminho certo para experimentarmos o verdadeiro contentamento. Sim, pessoas vão nos machucar. Inclusive, uma das maiores causas do sofrimento são os relacionamentos. Mas, apesar disso, nós também teremos muita coisa boa acontecendo conosco por causa de pessoas. A pior coisa que aconteceu na sua vida possivelmente foi trazida por alguém, mas a melhor coisa que já lhe aconteceu também foi trazida através da vida de alguém. É assim a nossa vida, nós somos relacionais, nós precisamos ser afetados pelas pessoas. Vivemos em um mundo onde também somos afetados pelas circunstâncias, pelas mudanças. Então é normal tudo isso. E o contentamento não é isenção disso. Nós não podemos transformar o nosso coração em um deserto e chamar isso de paz. Isso não é paz, isso não é alegria. Paz é ordem interior em um caos exterior. Contentamento é essa alegria tanto na abundância quanto na escassez, na exaltação e na humilhação. Contentamento não é autossuficiência. Para o estoicismo, o contentamento vem da autossuficiência. Eu não preciso de nada fora de mim mesmo, já tenho tudo que eu preciso aqui dentro. Mas Paulo vai dizer, apesar de pegar um termo emprestado deles, que o verdadeiro contentamento vem de Cristo, vem da habitação do Espírito Santo em nosso coração. Nós não temos tudo o que precisamos em nós mesmos, muito pelo contrário, não temos nada em nós mesmos, tudo que temos vem do Senhor. Contente para Paulo é aquele que caminha com Cristo e por isso pode enfrentar todo tipo de situação, desde a exaltação até a humilhação. Muitos enxergam o contentamento como um termômetro. O problema é que o termômetro não afeta nada, ele é apenas afetado. O termômetro registra a temperatura, do ambiente em que ele está inserido, mas não afeta essa temperatura. Para muitos, o contentamento é isso. O contentamento que é afetado pelas circunstâncias ao redor. Então, nós teremos pessoas que, num momento, estão contentes, no outro, podem estar descontentes. Já a Bíblia vai mostrar que o contentamento parece mais com o termostato. O termostato é um dispositivo que não somente registra a temperatura do ambiente onde está inserido, mas que afeta, que altera a temperatura desse ambiente. Esse é o contentamento cristão, que não somente nos permite enxergar, mas transformar o meio onde nós estamos. As circunstâncias são transformadas, a maneira como nós reagimos diante do sofrimento, diante dessas adversidades, vai ser determinada pelo nosso contentamento. O contentamento determina e não é afetado. O contente vai se mostrar então como uma rocha que, mesmo castigada pela tempestade, permanece firme e imperturbável. Concluindo, meus queridos, tudo posso naquele que me fortalece não é um mantra que vai nos revestir de uma onipotência. Nós não podemos todas as coisas em um sentido pleno. O que Paulo quer dizer aqui é que nós podemos todas as coisas dentro da vontade de Deus. Podemos suportar o bem e o mal em Cristo, nunca a parte de Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, novamente nos unimos diante do Senhor em gratidão. Queremos agradecer pela Tua Palavra, agradecer por esta alegria que o Senhor plantou em nosso coração através do Espírito Santo do Senhor.
Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós de maneira maravilhosa. Que nós possamos estar contentes por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Que a nossa alegria não esteja condicionada a termos mais, a sermos, meu Pai, diferentes do que somos hoje. Que possamos nos contentar com o que temos, nos alegrar, meu Pai, com o que o Senhor tem nos dado. E que sim, que venhamos buscar mais, mas que já possamos experimentar esse contentamento desde agora, com o que temos. Nós te agradecemos por esse tempo, juntos aqui como família, louvando e ouvindo a Tua Palavra. Queremos te agradecer, meu Pai, pela vida de cada um que está conectado conosco e que tem sido igreja com a gente nesse tempo difícil. Mais uma vez, rogar a bênção do Senhor, não somente sobre a primeira igreja, como sobre todo o povo do Senhor, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Que o Senhor possa abençoar, meu Pai, o nosso país, o nosso mundo, nesse tempo de pandemia. Que o Senhor possa, meu Pai, abreviar este tempo. Que o Senhor seja glorificado através da proteção, meu Pai, da salvação de muitas vidas. Que o Senhor possa visitar cada enfermo, cada um que tem sofrido nesse momento. Que o Senhor possa cuidar, meu Pai, dos profissionais da saúde. Que o Senhor possa abençoar o nosso governo para que tenham sabedoria na tomada de decisões. E que o Senhor possa agir através de cada decisão. Porque se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar a nossa nação, em vão trabalham aqueles que buscam fazer. Então, mais uma vez, obrigado por tudo. Cuida da gente, visite cada um, dê a cada um que cada um necessita neste momento e que o supremo amor do Pai, que a graça redentora do Filho e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre toda a Tua igreja para todos sempre. Amém. Amém, meus queridos. Mais uma vez, sempre bom estarmos juntos. Oramos para que logo, estejamos de volta à casa de Deus, à nossa casinha, ao nosso templo. Saudade de todo mundo. Que o Eterno abençoe a todos, tá? E vamos seguir juntos aí. Fiquem atentos às nossas redes sociais e acompanhem tudo aquilo que nós colocarmos ali. Tá bom, meus queridos? Um beijo no coração. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tchau, tchau.